O versículo 15 do capítulo 7 do Apocalipse conclui uma parte da história e dá início a outra. É um divisor de águas, se assim pudermos nos expressar. Ele encerra uma fase da história, porque termina a parte das lutas e das perseguições aos cristãos, que atingiram o ponto indicado pelo Cristo, ou seja, o da perfeição. E inicia outra parte, porque estes passarão a ter uma vida nova, vida renovada em sua existência. Primeiro, há que se dizer que todos, sem exceção, passarão por esse momento. Todos. Um em menos tempo, outros em tempos mais demorados, mas sempre de acordo com o adiantamento, com o progresso de cada um, pois a cada um de acordo com as suas obras. É a lei do Cristo. Não vai Deus premiar quem não trabalha. Já falamos disso aqui. Não vai premiar aquele que não se esforça, que não quer aprender. Isso seria injustiça para com os que trabalham, se esforçam, estudam, e Deus não é injusto. Então, esses que aí se apresentam diante do trono de Deus são os que, de acordo com a palavra de Jesus no Sermão do Monte, conforme anotado por Mateus, no capítulo 5, versículo 8 da sua narrativa evangélica, são os limpos de coração. Podem conferir Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículo 8, quando o mestre diz nas bem-aventuranças: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ser limpo de coração, isto é, de sentimentos, não é o mesmo que estar usando vestiduras brancas? O branco não simboliza a pureza? Então, ser limpo de coração é estar isento de sentimentos de maldade, de ignorância, de maledicência. Enquanto o ser humano persistir em cultivar tais sentimentos, mesmo que vivendo a proclamar que não faz isso, não se apresentará diante de Deus, ou não verá a face de Deus. E não adianta dizer que não tem merecimento para tal. Não tem mesmo. Mas não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus, é culpa do próprio ser que persiste em viver assim. Por isso que a espiritualidade reforça tanto em nós a ideia da reforma íntima. E olha que engraçado, o ser humano continua nas suas dores, nos seus sofrimentos, embora julgue que nada fez e nada faz para isso. Está sofrendo porque é culpa de Deus. Todavia, por lado inverso, diz que Jesus veio e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quer dizer, se Jesus fez uma boa ação ao nos libertar dos nossos pecados, carrega esse peso consigo. Se por lado reverso o ser humano sofre, coloca a culpa em Jesus por isso. Desse jeito, até quando Jesus aguentará? A hora do basta está próxima. E estar diante do trono, ou no meio do trono, como se verifica no versículo 6 do capítulo 4 e também do capítulo 5, versículos 15 e 17 do capítulo 7, significa estar integrado em Deus, a ponto de poder receber do próprio Deus, sem intermediários, como o próprio Jesus profetizou. E tal profecia foi anotada pelo discípulo amado no capítulo 16, versículos 25 a 28.
Jesus, por sua pureza, já pôde alcançar essa vitória, apresentar-se diante do trono de Deus e receber dele a inspiração a ponto de declarar: eu e o Pai somos um. Pelo seu amor, deseja que todos nós alcancemos igual benefício. Por isso nos legou a sua doutrina e o seu exemplo. Doutrina para que estudemos e nos iluminemos. Exemplo para que o sigamos, fazendo como ele fez, ou seja, ajudando a tantos quantos pudermos. E quando chegarmos a estar no meio do trono ou ao redor do trono, estaremos purificados pelas nossas obras, isentos de pecados. Não mais colocaremos a culpa em nossos irmãos por quaisquer sofrimentos que venhamos a ter por culpa exclusivamente nossa. Teremos nossas mentes iluminadas com a luz do Cristo, do Evangelho, assim como esses indicados aqui nesses versículos do Apocalipse que estamos estudando, pois passaremos a uma nova fase de vida, deixando a de dor e sofrimento para trás e ingressando na nova vida em que, sob o tabernáculo do Pai Celestial, não sentiremos mais fome, nem sede, nem dor, nem o calor intenso do sol, porque estaremos guiados pelo Cristo, que nos conduzirá às fontes da água da vida. E todas as nossas lágrimas serão enxugadas por Deus. A partir desse instante, haverá a divisão entre a vida antiga e a nova. Texto semelhante, de cujo este aqui é um breve resumo, está nos versículos iniciais do capítulo 21 deste Apocalipse. O Apocalipse, que é, para a atualidade, o livro mais importante que existe, porque anuncia a volta de Jesus. E aqueles que têm medo, temem o Apocalipse porque ele anuncia desgraças ou seu entendimento é complexo, no próximo programa nós vamos trazer uma parte do Apocalipse que está aqui neste capítulo 7º, que mostra, que põe abaixo qualquer sentimento de medo, qualquer sentimento de terror diante do Apocalipse, porque é uma das promessas mais salutares que existem no mundo atualmente, principalmente para aqueles que sofrem. Até lá!